Olá galera da segunda série do Colégio Jaci Paraguaçu de Cachoeira Alta, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciando mais uma semana de aula, mais uma aula de Química sobre o conteúdo Termoquímica. Bom, na semana passada nós estudamos a introdução do conceito de equação termoquímica, uma vez que a equação termoquímica é uma equação química onde eu informo a variação de entalpia, o calor liberado ou calor absorvido na equação. Na reação, portanto, a equação ela descreve este calor associado ao processo, tá bom? E aí nós definimos a equação que representa uma reação endotérmica e a equação que representa uma reação exotérmica. Vimos também os dois tipos gráficos que determinam esse tipo de reação, tá? E que aí sempre a gente analisa a variação de entalpia partindo do reagente indo para o produto. Vimos também que variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Esses conceitos são muito importantes. Na próxima aula nós iremos fazer exercícios e se tornará bastante importante o entendimento e a compreensão de todos esses conceitos relacionados à termoquímica, certo? Vamos lá. Na aula de hoje, nós temos a última parte do conteúdo de termoquímica, chamada de lei de Hess. Lembrando que lei é todo o princípio que rege uma determinada situação. Aqui dentro da termoquímica, portanto, nós temos essa lei que ela vai associar a variação de entalpia no processo. Historicamente, essa lei foi proposta pelo químico suíço German Henry Hess em 1840 e, de tão importante os seus experimentos e a sua contribuição dentro da termoquímica, a lei tem o seu nome, Lei de Hess. O que essa lei estabelece? Ela estabelece que a energia que nós vimos, que é a entalpia da reação, não pode ser nem criada nem destruída, somente pode ser transformada de uma modalidade para outra. Tudo bem? Chamado em física, em química nós estudamos também princípio de conservação da energia, mas nesse caso específico, dentro das energias reacionais, tá bom? Física da primeira série, nós vemos as modalidades de transformação de energia, energia cinética para energia sonora, energia térmica para energia luminosa, não é? Mas aqui dentro da lei de Hess, nós estamos unicamente trabalhando reações químicas, tá bom? Ok. Qual é o princípio da lei de Hess? De tão importante, eu até circulei aqui para que vocês possam também destacar no material de vocês. Bom, a variação de entalpia, que nós já sabemos que é a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química, depende apenas dos estados inicial e final da reação. O que nós estamos dizendo? Um processo químico, pessoal, toda vez que nós temos uma reação química, partindo de uns reagentes, né, partindo das substâncias iniciais, formando os produtos, ela muitas vezes não é uma reação direta. Né? A mais B não vai formar diretamente C. Existem estados intermediários dentro do conteúdo, dentro das específicas reações químicas. Isso é muito claro, por exemplo, quando a gente faz disciplinas experimentais mais aprofundadas na graduação. Nós estamos, portanto, trabalhando os mecanismos da reação. Quando nós vemos no estudo teórico de química e no laboratório, a gente escreve no relatório a reação, na verdade aquela reação é chamada de reação global. E é justamente esta reação global que nós estaremos analisando dentro da lei de Hess. A reação global ela também entra dentro da eletroquímica, que é um conteúdo que nós veremos ainda na segunda série do ensino médio, tá certo? Vamos supor um exemplo. Eu tenho que subir uma escada. Eu parto do primeiro degrau, suponhando que eu quero chegar ao 10º degrau. Para que nós façamos isso, o que automaticamente eu preciso? Passar pelo segundo, pelo terceiro, quarto, até chegar ao 10º andar, não é isso? Sim. É a mesma coisa de uma reação química, tá? Um exemplo, uma analogia para que a gente venha compreender esse caso. Eu parti do reagente,
entre aspas, escada A. Cheguei no produto, entre aspas, degrau A, né, primeiro degrau, o reagente, e eu quero chegar no 10º degrau, produto, é o degrau D, é o degrau 10º, né? E aí, eu não passo pelos degraus intermediários? Sim, mas eu posso ir degrau por degrau, eu posso ir de 2 em 2 degraus, né? Não sei se vocês já brincaram, sobe a escada, vai dando passadas largas, não é? Degrau em degrau, de 2 em 2 degraus. Eu posso esticar minha perna brincando e ir de 3 em 3 degraus, tudo bem? Ou seja, independentemente da forma que eu ando, se é de 1 em 1 degrau, se é de 2 em 2, se é de 3 em 3, não estou me importando com essas formas de sair do primeiro degrau e chegar ao 10º. A lei de Hess ela diz isso, que eu não preciso, para levar em consideração a variação de entalpia, me preocupar com esses estágios intermediários em termos do valor. Preste bastante atenção, tá? Do valor. Porque para a lei de Hess, para calcular a reação global, a variação de entalpia da reação, eu preciso, conhecendo os calores de reação das reações intermediárias, eu faço uma brincadeirinha aí e eu chego na variação de entalpia da reação, tudo bem? Mas independentemente de como eu cheguei lá, independentemente de como eu subi a escada, se foi a cada degrau, de 2 em 2, de 3 em 3, o que me importa é de onde eu saí, primeiro degrau, para onde eu cheguei, 10º degrau. Reagentes, produtos. Tudo bem, gente? Tanto numa reação endotérmica, quanto na reação exotérmica. Vamos aqui ilustrar algo bem simples, para que a gente venha compreender melhor. Portanto, a lei de Hess é muito útil, muito importante, para determinar indiretamente o calor de reação, ou a variação de entalpia de uma reação, sendo impossível de ser medido experimentalmente, tá bom? Saibam vocês, a partir de agora, que é impossível calcular a variação de entalpia de uma reação se eu não considerar os estados intermediários. Olha que interessante, não é? Portanto, o calor total liberado ou absorvido nas reações sucessivas, isso aqui é um mecanismo de reação, tá? Eu saio de A forma B, para depois B formar C, tá? É igual ao calor liberado ou absorvido na reação de A formando C. Tudo bem? Olha que interessante. A e C estão, entre aspas, ligados o quê? Indiretamente. Tá bom? A e C estão ligados indiretamente, estão relacionados indiretamente. Se eu saio de A, eu não vou formar C, mas A forma B, e o que vai formar C é a substância B. Aqui nós não estamos utilizando estruturas químicas, moléculas, átomos, a gente só está ilustrando de uma forma bem tranquila, tá? Então, para que eu produza C a partir de A, nós temos essas duas etapas de reação. A forma B, depois B forma C. A forma C indiretamente, tá bom? E na maioria das reações químicas, moçada, é isso que acontece, tá bom? Todas as equações, processos químicos, elas acontecem por várias e várias etapas. Um exemplo, se nós formos numa indústria sucroalcooleira, uma usina de açúcar e álcool, se você pedir para o técnico representar, mostrar as etapas de produção do etanol, que na usina é um dos objetivos na produção, são várias e várias etapas. Eu não pego só o caldo de cana, coloco lá no reator, misturo os reagentes e já vai me sair o etanol. Existem várias etapas, um processo extremamente complexo, tá bom? A princípio, no início da nossa aula de hoje, o que nós precisamos entender? Que a lei de Hess é um mecanismo que vai calcular indiretamente a variação de entalpia da reação. Na aula passada nós vimos, tenho a energia dos reagentes, tenho a energia dos produtos.
se eu subtrair energia dos produtos menos energia dos reagentes, me dá tranquilamente o valor da variação de entalpia. Mas na prática, não é tão simples. Eu tenho que analisar as etapas as energias das minhas equações, tá bom? Independentemente dos processos que se passaram para produzir a reação, eu me importo apenas os estados inicial e final. E aí a gente analisará, o interessante aqui que vocês vão ver, uma equação química, como se fosse uma equação matemática. A gente praticamente estaremos utilizando de álgebra, né? Por exemplo, quando a gente fala lá que 2x igual a 5, né? E aí a gente descobre o valor de x por algumas técnicas de matemática básica, aqui a gente vai também trabalhar da mesma forma. Olha que interessante, muito legal. Eu tenho uma reação química, eu tenho dados energéticos desta reação, eu vou manipular esta equação química analisando-a como uma equação matemática. Isso aqui é fenomenal, vocês vão gostar. Os exercícios de vestibular, questões de vestibulares cobram muito isso, cobram muito termoquímica, Enem cobra bastante. Fiquem atentos a isso. Revise desde a primeira aula que nós tivemos explicativa até a finalização do conteúdo de termoquímica, que este assunto, assim como os demais, é muito importante, tá certo? Muito bom. Muito bom, pessoal. Temos aqui um esquema muito interessante para que nós venhamos a compreender o conceito da lei de Hess. Nós já introduzimos o conceito, já vimos a importância dela no estudo de termoquímica e agora nós veremos o exemplo químico mesmo, tá bom? Bom, vamos pegar aqui carbono grafita. Veja, o que é carbono grafita, professor? É aquele materialzinho do nosso lápis, aquele materialzinho que nós compramos na papelaria para encher a nossa lapiseira, chamada de grafite. Mas o termo grafite é um termo comercial. O termo químico correto é grafita, tudo bem? Se porventura você estiver estudando em um livro, for procurar na internet e vier carbono grafite, né, grafite, na verdade é só para a gente associar, mas o termo correto, vamos aqui ser bem científicos nos termos, é grafita. Nós estaremos fazendo esta reação do carbono grafita com oxigênio gasoso. Aqui, gente, nós temos dois caminhos reacionais, duas sequências reacionais para fazer essa reação. A primeira, que é que nós estamos chamando de primeiro caminho, nós sairemos do carbono grafita mais oxigênio e formaremos o CO2, que é o dióxido de carbono. Nesse caso aqui é o que a gente tem de objetivo em produzir. Quando a gente reage o carbono grafita com o O2, nós iremos produzir dióxido de carbono, que é o estado final. Só que aqui existe um segundo caminho, que é um caminho que nós chamamos de estado intermediário, tá bom? O estado intermediário, ele acontece assim, ó, parte do carbono grafita com oxigênio, formando CO e meia molécula de O2, tá bom? Meia molécula, quando a gente fala meio de O2, professor, tinha molécula, eu repartia lá ao meio. Esse 1 sobre 2 de O2, gente, vem apenas para fazer o quê? Para fazer o balanceamento da equação. Não é que nós rompemos aí a meia molécula e está reagindo, tá bom? É só em termos de balanceamento. Então nós temos o estado intermediário, que vai formar o CO mais meio de O2, só para depois esse CO interagir com essa outra molécula de O2, e quando eu falo que eu tenho meia molécula de O2, eu estou falando que eu tenho um oxigênio. Esse um oxigênio é incorporado no CO, já tinha um oxigênio. Vai formar quem então? CO2. Na prática, é isso que acontece, tá bom? Quando nós colocamos no meio reacional carbono grafita e O2, não vai produzir diretamente CO2. Passa nesse estágio intermediário, tá bom? Professor, me dê um exemplo aí para eu entender esse estágio intermediário. Por exemplo, a gente se alimenta. A nossa alimentação nos serve para quê? Para que nós obtemos energia
A partir dos alimentos, certo? Me alimentei agora. Toda a energia, todos os nutrientes, as proteínas, os carboidratos, né? As vitaminas que estavam presentes no alimento que eu acabei de ingerir, já vai ser totalmente formado no meu organismo, já vai ser direcionado para cada órgão, para a sua função específica? Não, passa-se por estágio intermediário. Qual seria esse estágio intermediário? A digestão, ok? Então nós nos alimentamos, é o estado inicial. O estado final é o quê? É a liberação de energia. Mas isso acontece de forma gradual. Eu não me alimentei agora e toda a energia que estava armazenada no meu alimento vai para o meu corpo, vai para o meu organismo. Acontece de forma gradual, em estágios intermediários. Quais são esses estágios intermediários? Como, professor? É o nome geral desse exemplo de estágios intermediários nessa situação que nós estamos pensando. A digestão. Né? Então, a digestão seria o estágio intermediário ou o estado, tá bom? Estágio ou estado intermediário da obtenção de energia do nosso corpo a partir dos alimentos que nós ingerimos. Ficou claro? Então, só para a gente contextualizar, tá bom? Certinho. Então, nós temos esse segundo caminho e a partir dessa formação da molécula de CO com mais um átomo de oxigênio, que é a meia molécula de O2, nós chegaremos ao CO2, tá bom? Primeiro caminho, segundo caminho, tá? Vamos olhar para esse segundo caminho. Primeiro, tem uma energia associada na reação carbono-grafita mais O2, formando CO mais um meio de O2. Nós vamos ter aqui o ΔH1. Aqui a gente está fazendo uma deduçãozinha, tá, gente? Então nós temos a variação de entalpia do primeiro estado. Depois, o CO mais meia molécula de O2, ainda no segundo caminho, finalmente vai me fornecer o CO2. Ah, professor, isso aqui não chama de terceiro caminho? Não, eu estou olhando o sistema, tá bom? Carbono grafita mais O2, formando CO mais meia molécula de O2, formando CO2, tá bom? É um caminho só esse aqui, ó, segundo caminho. Mas, associado a esse segundo caminho, como se nós tivéssemos duas partes, eu tenho o CO mais meia molécula de O2 agora, formando quem? Formando o CO2. Nós temos o ΔH2, tá bom? Tire print da tela, tire print da lousa, que agora nós vamos colocar este esqueminha em forma de equação química para vocês compreenderem perfeitamente, tá? Desenhe o esquema bem organizado. Se precisar, pode escrever, desenhar com o caderno deitado, tá? Para não ficar apertado, para que a gente venha compreender certinho. Muito bom. Vamos analisar agora em termos da equação. Preste muita atenção aqui para a gente acompanhar. Eu fiz agorinha o esquema. Nós tínhamos o estado inicial e o estado final. Tínhamos dois caminhos. Um que ia direto do estado inicial para o final e um estado intermediário, onde nós tínhamos, partindo do reagente, formava um outro produto e desse produto, que se tornava um novo reagente, iria para o nosso produto objetivo, tá certo? Dúvidas, volte na aula, quando vocês copiarem, volte no caderno, dá uma olhada no esquema para vocês entenderem essa escrita, tá bom? A essas duas alternativas, ou seja, esses dois caminhos que nós podemos formar o produto correspondem aos seguintes valores experimentais para as variações de entalpia. E aí aqui, galera, a gente tem que especificar os valores de pressão e temperatura. Mas suponhando aqui que sejam constantes, tudo bem? Então, supomos que são constantes, se eu mantenho pressão e temperatura sem variar, nós não teremos interferência desses dois fatores. No primeiro caminho, que é o caminho direto, né, que nós vimos lá, primeiro caminho, carbono grafita mais O2 gasoso, formando diretamente o CO2 gasoso. Está associado a ele uma variação de entalpia de menos 393,3 kJ, tá bom? Lembrando que na aula passada, a gente viu, por exemplo, kJ por mol,
Aqui o exercício deu em kJ, unidade de calor, tá bom? Nós sabemos que a reação é exotérmica, desculpa, porque o ΔH é negativo e liberou então essa quantidade de energia. E aí nós temos o segundo caminho. Veja bem, o segundo caminho vai partir do quê? Do carbono grafita, né? Mais a molécula de O2, que especificamente é meia molécula de O2, forma um átomo, né? Contribui com um átomo de oxigênio, que é incorporado aqui ao carbono grafita, tudo bem? E aí depois com outro átomo de oxigênio, mais meia molécula, em termos apenas de balanceamento, vai formar o nosso produto objetivo, o nosso CO2. E aí lembra que no esqueminha nós tínhamos o ΔA1, ΔH1 e o ΔH2? Partia do estado inicial, formava o CO com mais meia molécula de O2. Eu chamei de ΔH1. Quando você escrever no seu caderno, olha direitinho. Estado inicial, estado intermediário. ΔH1, do estado intermediário para o produto final, ΔH2. Nós temos os valores também, tudo bem? Carbono grafita mais meia molécula de O2 formando o CO, nós temos o ΔH1 com o valor experimental, tá? De menos 110,3 kJ. E esse CO que foi produzido vai reagir com outra meia molécula de O2, ou seja, com mais um átomo de oxigênio, incorporará aqui, formando CO2. Nós temos o ΔH2 de menos 293,0 kJ de energia liberada. Veja bem, ambas são exotérmicas. Beleza, professor, mas e daí? E daí, pessoal, é o seguinte, olha que legal. Se eu sei, agora que é a moral da história da lei de Hess, se eu sei os estados intermediários, as etapas intermediárias, e quero encontrar o calor de reação, a variação de entalpia de uma equação objetivo, que é essa aqui, para encontrar esse valor, o que eu preciso saber? A lei de Hess diz que se nós sabermos as variações de calor, as variações de entalpia envolvidas nas etapas intermediárias, nós trataremos esses valores por equações matemáticas e automaticamente nós descobriremos o quê? A entalpia da minha reação objetivo. Olha que fantástica. E nós vamos fazer aqui um esqueminha e automaticamente vai me dar o quê? Aquele resultado, tá certo? Veja bem, basta fazermos o quê, galera? Somar as duas etapas do segundo caminho, né? A etapa estado inicial para o estado intermediário e do estado intermediário para o estado final. Veja bem, se eu somo, vou somar as equações, tudo bem? E depois as entalpias, gerando aqui o ΔH da reação. Mas espera aí, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, vamos somar as equações, as duas equações químicas. Qual é o nosso objetivo, professor? Chegar nesta equação, galera. Tá bom? Primeiro eu já digo para vocês podem se assustar a princípio, mas calma que nós faremos uma série de exercícios, exemplo para vocês, para depois vocês fazerem as listas de exercícios. Saibam que é a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo. Então, igual diz o Chapolin Colorado, não criemos pânico. Tudo bem? Vamos somar, tá certo? Veja, o que nós podemos cancelar na minha equação, nas equações do segundo caminho. Veja bem, carbono grafita mais meio de O2 forma CO. E esse CO formado, ele é consumido na segunda etapa. Então, ó, olha que legal. Nós teremos cancelar. Sempre vai ser assim, professor? Sempre nós teremos equações para cancelar. Posso cancelar, professor, mais alguma? Não, porque não tem nem mais uma outra reação, outra substância que está de um membro e outro, tá? Eu só cancelo quando eles estão em membros opostos. Veja, aqui o CO estava na parte do produto, depois da seta,
e aqui embaixo ele estava antes da seta, estava nos reagentes. Ah, então quer dizer que o O2 aqui eu não posso cancelar? Não pode cancelar. Professor, quando eu não posso cancelar, o que eu faço? Você soma. Primeiro, por que você não pode cancelar? Porque ambos estão o quê? Antes da seta. Ambos são reagentes da reação. Agora vamos somar tudo que está no reagente, certo? Olha que legal, gente. Somando tudo, vai ficar carbono, grafita. Isso aqui é muito fantástico. Carbono, grafita, mais o quê? Aqui, meia molécula de O2 mais meia molécula de O2. Meio não é 0,5, gente? Vamos só para pensar. Você não vai colocar o 0,5 aqui, mas só vamos imaginar. Quanto que é 0,5 mais 0,5? Não é 1? Opa! O2, cadê o apagador? O2. Professor, precisa colocar um aqui? Não precisa, mas se quiser, pode. Forma o que, gente? Se eu somei todos os reagentes, o que nós vamos fazer agora? Somar todos os produtos. Qual é o único produto que nós temos aqui? CO2. Gente, olha que lindo. Esta equação que nós produzimos, né, obtemos ela a partir da soma das duas equações intermediárias aqui, é a equação objetivo. Olha, é a mesma equação. Carbono, grafita, O2, ambos no reagente, formando CO2 na mesma quantidade. 1 mol, né? 1 mol, olha que legal. E aqui 1 mol. Gente, perfeito. Essa é a lei de Hess. Para fechar, a lei de Hess diz, se nós podemos somar as equações químicas, né, formando a equação global, automaticamente basta somar os calores de reação, as variações de entalpia das reações intermediárias para obter o quê? A entalpia desta reação, que é justamente a que nós queremos calcular. Então vamos lá, moçada. Quanto que dá menos 110,3 com mais menos 293,3? Mais vezes menos dá menos, né? Então, ó, sinais iguais. Matemática básica, sexto ano, hein? Conserva o sinal e soma. Galera, quanto que é 110,3 mais 293,3? Oh, 393,3 quilojoules de energia, que é, moçada, a mesma entalpia da nossa reação objetivo. Olha que fantástico. Muito interessante isso aqui. Muito fantástico. Então, esta aqui é a variação de entalpia que nós queríamos procurar. E como que eu obtive aquele valor? Somando as etapas intermediárias. Ou seja, independentemente da forma que aconteceu, essas reações intermediárias, sempre somando elas, eu vou cancelar substâncias para eu obter a minha equação objetivo, que eu gosto de chamar assim, equação objetivo. Somei, encontrei a equação objetivo, certo? Então, automaticamente eu posso somar os calores de reação, posso somar as variações de entalpia das equações intermediárias, que eu automaticamente obterei o quê? O valor da entalpia da minha equação objetivo. Muito bom. Finalizamos a aula de hoje. Tire um print da tela para vocês copiarem no caderno. Tudo bem? Gente, conselho, revise essa aula com muita atenção. Amanhã nós faremos exemplos da lei de Hess. Faremos uma aula toda de exemplos para que vocês venham compreender. Isso aqui é só uma equação mais simples para a gente introduzir o conceito, mas nos exemplos nós, por exemplo, veremos 3 etapas intermediárias. Nós somaremos 3 etapas, obteremos a equação global, somaremos os 3 calores de reação e obteremos o valor da entalpia da nossa equação objetiva. É fantástico, gente. Química é fantástico. Essa parte aqui da fisicoquímica, eu sou extremamente apaixonado por ela. Estude, copie no caderno, fotografe e me mande fotos e
revise novamente a aula, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.